Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite a todos, que a paz de Cristo possa nos abraçar a cada um de nós, dando aquela força, aquela paz espiritual, para que ao sairmos daqui, possamos nos sentir bem melhores do que aqui chegamos e com mais força para enfrentar o nosso dia a dia, a nossa luta diária. Hoje, 21 de abril, dia que a nação brasileira dedica à memória do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um homem que se denotou na história do Brasil por se colocar de forma veemente contra a situação de coisas que ocorria naquela época, impostos altos, expropriação, exploração, escravidão, e com isso, por causa disso, ele veio ser executado a 21 de abril de 1792 e 120 anos a nossa nação o reconhece como herói e o intitula como Mártir da Inconfidência. Eu não sei se é coincidência, mas o dia 21 costuma ser véspera do dia 22, que também é uma data interessante para nós, porque é a data do descobrimento do Brasil. A minha quinta série ainda está tranquila ainda, está em dia ainda. Então, baseado nessas duas datas, 21 de abril e 22 de abril, nós, fundamentados no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós viemos aprender com vocês hoje o papel do espírita no Brasil de hoje. Guardadas algumas proporções, me parece que no aspecto político, no aspecto geral da nação, está meio parecido com a época do Tiradentes. Mas para que a gente possa entender aquilo que nós viemos buscar, o papel do espírita, todo mundo aqui é espírita, não é? Vocês são espíritas ou não são? Somos? Ah, muito bom. Então, para que a gente possa entender o papel do espírita no Brasil de hoje, nós vamos ter que visitar um pouco antes alguns aspectos da doutrina espírita, para que a gente possa conseguir entender o contexto da história, não só da história física, como principalmente da história espiritual do nosso querido Brasil. O primeiro aspecto que a gente precisa se interessar é o aspecto da imortalidade do espírito. E aí o primeiro cuidado que nós temos que ter é saber que nós, pelo menos nós, no nosso caso aqui, nós somos um espírito com corpo, e não um corpo com espírito. Por quê? Vendo desta forma, um espírito que ora tem um corpo e ora não tem, nós descobrimos que nós somos espíritos imortais, que a fase, que a passagem entre o nascimento e aquilo que nós... Boa noite, meu querido. E aquilo que nós costumamos chamar de morte, e que nós preferimos no Espiritismo chamar de desencarnação, esta passagem é apenas uma temporalidade efêmera. Ela tem uma demarcação e tem um grande objetivo. Mas antes disso, antes de nascermos e depois de morrermos, voltamos àquilo que nós somos naturalmente. O que é que nós somos? Espíritos eternos. Primeiro ponto nós abatemos. Nós, como os espíritos, fomos criados simples e ignorantes, e à medida que a gente vai passando pela Terra, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, as nossas habilidades, os nossos interesses e as nossas vontades. Por isso que todos nós, independente de ser louro igual a mim, independente de ser gordo igual a mim, independente de ser pobre igual a mim, todos nós temos o nosso livre-arbítrio para sabermos definir o que é bom e o que é ruim, o que faz parte do bem e o que faz parte do mal. E dentro daquele conhecimento que nós temos, independente se seja grande ou se seja pequeno, para a gente definir, discernir como
cada um de nós deve agir. O outro aspecto da doutrina espírita, para que a gente possa entender o tema de hoje, é aquilo que nós chamamos de pluralidade das existências terrenas. Ou encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. O espírito é eterno, mas ele tem diversas passagens. E a cada passagem, um corpo diferente. O espírito é o mesmo, mas o corpo é diferente. E as circunstâncias que nos alcançam naquela encarnação também são diferentes. Mas tudo voltado para a programação de evolução do espírito. Por isso que nós, quando, entre aspas, nascemos nesta terra, nós falamos que nós estamos reencarnados. O pessoal aí desencarnou, foi? Perderam a vontade? Então, quando nós vimos para a terra, nós estamos reencarnados. Isso. E quando nós deixamos a terra, nós desencarnamos. O interessante disso é que todos nós um dia vamos desencarnar. Não fica ninguém para semente, né? Se vai ser de Covid, se vai ser de raiva, se vai ser de susto, é só uma desculpa. Todos nós vamos passar por lado de lá, vamos desencarnar e voltaremos a ser o que nós somos. O que é que nós somos? Espíritos eternos. Mas no plano de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, a gente costuma, às vezes, cometer alguns equívocos, porque a gente acha que a gente vai ser sempre aquele gênero de sofrimento, de dor. Às vezes, quando a gente pergunta o que é que a gente está vindo fazer aqui na Terra, tem gente que fala, a gente veio para pagar, sofrer. Mas isso é um engano. A gente não veio para pagar e sofrer. A gente veio para evoluir. Alguns de nós é que precisa desse empurrão, desse entusiasmo, desse incentivo, chamado sofrimento, para que a gente possa pegar aquela experiência que a gente está tendo e colocá-la no nosso compartimento espiritual para que a gente evolua mais rápido. Mas se vocês observarem, tem pessoas que passam pelo mesmo gênero de drama, uns sentem mais, uns sofrem mais. E o outro foi só uma circunstância, foi só um porém. E continuam. Daí que não é a circunstância que vai mostrar para nós o grau, o tamanho, o peso do sofrimento. É a maneira como cada um de nós recebe e se desenvolve dentro daquilo que nós chamamos de sofrimento. Então, o mais importante, nós não viemos para cá para sofrer, nós viemos para evoluir. E tem mais um detalhe mais importante do que evoluir. Não é o silêncio, pode ter certeza. É fazer evoluir. Tanto é que todos nós, se tiver alguém que não esteja nessa característica, por favor, me apresente, porque eu não conheço. Mas todos nós aqui na Terra estamos em alguma espécie de equipe. Começamos pela família. Crescemos, vamos para a escola, outra equipe. Começamos a trabalhar, outra equipe de trabalho. Então, nós estamos sempre relacionados em termos de equipe. Às vezes não é aquela equipe que está ligada assim todo dia, né? Tipo paciente e médico. Mas quando os dois criam a amizade, o médico se interessa por aquele paciente, o paciente se interessa pelo seu tratamento, o sofrimento fica menor. Então, todos nós estamos sempre interagindo em equipe. E uma outra coisa também que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala que todos nós estamos aqui para evoluir, é que muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, pô, aquele é um espírito evoluído. Às vezes a gente olha para outro, tem que aprender muito, tem que crescer ainda. Só que o parâmetro de avaliação de quem evoluiu ou de quem não evoluiu, não é nosso. É de Deus. Deus é quem sabe quem foi que evoluiu e quem não evoluiu. Nem sempre aquele panorama que nós estamos vendo e reverenciando seria o correto.
E muitas das vezes aquele panorama que a gente nem está dando tanta atenção é que está ali mais conectado com aquilo que Deus estabelece como evolução. Me permitam, vou citar aqui 2 exemplos. Nós temos na Bíblia, vocês leem a Bíblia? O pessoal desencarnou de novo? Vocês leem a Bíblia? Sim, quer dizer, não. Eu conheço uma casa que ela tem 6 Bíblias. 5 na estante e uma na mesinha lá que fica na sala lá, né? Com a fitinha aberta sempre no Salmo 91. Eu não resisto. Toda vez que eu vou nessa casa, eu pego e viro a página. Aí a pessoa, quando vem, pô, bateu um vento aqui, vai e bota no 91. Né? Por que você tem que estar no 91? É a parte mais forte da Bíblia. Quer proteger a casa, deixa no Salmo 91. Pô, e o resto da Bíblia? Não, eu só confio no Salmo 91. Poxa vida, a Bíblia tem tanta coisa bonita. Sim, mas voltando ao exemplo, nós temos lá na Bíblia um personagem que foi um rei muito importante, tão importante para as religiões, que as pessoas até hoje consideram aquele rei como super iluminado, super próximo de Deus. E boa parte das religiões o cultuam. Tanto é que a passagem do nosso Cristo na Terra teve que ser ligada a ele, né? Para que a passagem do Cristo... Oi? Eu não dedurei, não. Foi a senhora que estava dizendo, tá? Ó. Tá certo. É o rei Davi. Tanto é que a passagem do Cristo foi ligada ao rei Davi para que houvesse o poder temporal. No entanto, o nosso irmão rei Davi, na sua última encarnação, foi um agente de um sistema terrível, pavoroso, que marca as nossas gerações até hoje. Se você quer ofender uma pessoa, é só dizer que está ligado ao gênero de pensamento dele. Então, é o mesmo espírito. Encarnou de um jeito que teve a possibilidade de se aproximar de Deus, de evoluir. No entanto, em outra encarnação, tomou atitudes, pensamentos totalmente ao contrário daquilo que Deus prega. Então, quando a gente olha para o rei Davi, a gente comete um equívoco. Não estava um espírito tão evoluído assim. Por outro lado, nós temos um dos apóstolos. Não vai dar senhora de novo, não, tá? Nós temos um dos apóstolos que até hoje, na Semana Santa, a gente pendura no poste, joga pedra, crucifica, né? Xinga, humilha. E ele, nas suas últimas encarnações, pelo menos até onde eu saiba, foi um espírito que passou por poucas e boas, amargou muito sofrimento, muitas aflições, muitas angústias, muitas perseguições. E a sua encarnação foi tão respeitada pela Igreja Católica que o tornou, era uma mulher, que o tornou santa. E um país da Europa muito forte, não vou dizer que é a França, a tem como patrona, o mesmo espírito, aquele apóstolo e esse da Santa Joana d'Arc. No entanto, a Nossa Senhora, a Santa Joana d'Arc, ao desencarnar, foi recebida pelo próprio Cristo, devido àquilo que ela passou, a forma como ela pegou aquele sofrimento e projetou no seu espírito, pagando por tudo aquilo que nós pensamos hoje, quando a gente joga pedra lá no Judas, que ele teria feito naquela época. Então vejam que muitas das vezes a gente olhando pelos nossos olhos materiais, a gente comete um equívoco ao achar que um espírito é evoluído que o outro não seja. Porque o padrão de evolução é de Deus, não é nosso. E a cada encarnação, nós viemos para cá para desenvolver as nossas habilidades, os nossos sentimentos, principalmente o sentimento do amor. E aí, quando a gente fala no amor, é uma coisa incrível, porque se você perguntar qual a forma de amor mais bonita que tem, mais importante que tem, desencarnaram de novo? Pode falar. O amor fraternal. Ela copiou dos nossos filósofos. Eles defendem que o amor fraternal
principalmente no aspecto da amizade, é o mais importante. Por quê? Você amar a sua mãe, mais que obrigação. Você amar o seu filho, sua responsabilidade. Agora, experimenta amar uma pessoa que você não conhece, que não vai ter laço, e amar aquela pessoa sem esperar reciprocidade. Amar aquela pessoa porque você acredita em Deus, porque você confia no Cristo. Este é o amor fraternal, que o nosso irmão Aristóteles chamava de amizade. Esse é mais difícil, né? Não é difícil a gente conseguir um amigo, não é difícil de manter uma amizade? É ou não é? Pô, tô com medo de vocês. Pensei que ia ser amigo de vocês, mas vamos lá. O outro aspecto que a gente tem que ter um cuidado é com o aspecto da justiça divina. Daí a gente pensar que a gente só vem aqui para sofrer. Deus é tão justo, que Ele não cobra da gente. Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. Por isso que nós estamos sempre reencarnando. E o mais interessante do aspecto da justiça divina é que Deus não olha para a gente e só vê os nossos defeitos. Não vê, olha para a gente e não vê só as nossas dívidas do passado. Ele vê também as nossas qualidades, as nossas virtudes e principalmente o nosso potencial, aquilo que a gente pode, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, aquilo que a gente pode evoluir e fazer evoluir. Então Deus sempre nos dá uma segunda chance. Por isso que a gente não deve olhar para o irmão, olhar para o próximo e achar que ele está limitado, que ele está impossibilitado, que ele está fechado. Sempre há a possibilidade dele ajudar em alguma coisa, dele auxiliar em alcançar algum conhecimento, algum aspecto, ajudar em uma certa finalidade. Estou lembrando aqui que o Departamento de Educação no Brasil, hoje, já reconhece isso. Foi ano passado, nos pediram ajuda para comprar uma cadeira de rodas para uma criança de 6 anos, 6 hoje, de 5 anos, que tinha paralisia cerebral, para poder conseguir ir à escola. Já estava matriculada, já tinha um ônibus para levar, só não tinha uma cadeira de rodas para permanecer na escola. E um dos amigos perguntou o seguinte: mas o que uma criança com paralisia cerebral vai fazer na escola? E a professora lá que nos pediu ajuda falou: muita coisa. O que ela tem é limitação. Essa limitação pode ser superada. Não é porque aparentemente a gente está vendo ela com aquela limitação que nós chamamos de paralisia cerebral, que ela é inerte, que ela está parada, que ela não tem inteligência. Ela tem inteligência. E o mais interessante é que quando a gente traz esse aspecto para a doutrina espírita, nós lembramos que muitas das vezes o corpo pode ter alguma limitação, mas o espírito não. Uma pessoa ela pode ter problema de audição, não conseguir escutar o que eu falo direito, mas o espírito dela capta a mensagem, capta a minha energia e consegue levar aquilo para a espiritualidade, mesmo a pessoa sendo surda. Então o espírito é perfeito. De alguma forma, Deus permite a ela que ela consiga captar aquele ensinamento e consiga produzir nas suas habilidades, até mesmo para uma futura geração. Daí a importância de sabermos que nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Eu vou ser sincero a vocês, eu tenho 2 semanas de doutrina espírita. Eu estou na doutrina espírita desde que eu tenho 8 anos de idade. Mas ainda não consegui conversar com os desencarnados. Se vocês ficarem em silêncio, eu vou embora, porque eu tenho medo de achar que vocês desencarnados. Então, participem. E o último aspecto da doutrina espírita que nós precisamos avaliar é quando Kardec fala para nós da escala evolutiva dos planetas. Por quê? Se o nosso objetivo é evoluir e fazer evoluir, vai chegar um ponto que todo grupo
alcançou uma evolução. E se todo grupo, toda a população alcança esta evolução, o planeta modifica o seu ambiente espiritual, que também alcança a evolução. Kardec mostra para a gente que nós temos os mundos primitivos, que é aquele o primeiro da série. É aquele que é dedicado às primeiras encarnações dos espíritos. Vem simples, ignorante, e começa a aprender, aliás, o jardim de infância deles. Depois dos mundos primitivos, nós temos os mundos de provas e expiações, que se caracteriza pelo predomínio do mal. A maldade, a inveja, o sofrimento, ela desperta mais do que o bem. Depois do mundo de provas e expiações, nós temos um mundo de regeneração, que é onde a coisa se equilibra. Existe o mal, mas também existe a vontade de se fazer o bem, e essa escola vai equilibrando de forma que os espíritos vão evoluindo. Depois, os mundos ditosos ou felizes, que apesar do nome felizes, ainda existe um pouco de mal, mas o bem vai predominar. E, por fim, o mundo celestes divinos, que é o mundo dos espíritos que chegaram à situação de Cristo, com toda a sabedoria, com toda a espiritualidade de luz, com todo o conhecimento. E o bem aí reina completamente. Nós, até pouco tempo, nós que estamos no planeta... Nós que estamos no planeta Terra, sabíamos que estávamos num mundo de provas e expiações. Não preciso explicar muito, só vocês verem aí o gênero de maldades, de guerras, de beligerâncias, de intrigas que existe no nosso planeta. Mas a nossa espiritualidade nos adverte que estamos numa transição. Estamos deixando de ser mundo de provas e expiações, começando a caminhar para o mundo de regeneração. Aviso, não é milagre. Não é um estalar de dedo, né? Não é a canoa do Noé que vai marcar essa passagem. A gente ainda vai ver muita tristeza, muito sofrimento, mas temos que ter... Por favor, você conseguiria um copinho d'água quando vier? Valeu. Não tem água aí no público, não? Ah, tem. Obrigado. Obrigado. Mas nós temos, passando por um mundo de regeneração, no qual alguns espíritos estão tendo a sua última oportunidade pelo grau de maldade que eles ainda detêm. Mas está sendo dada a eles ainda alguma chance para que eles possam verificar o que está acontecendo no mundo, a situação deles, para ver se eles se modificam, se evoluem um pouquinho. Por aí que a gente vê, principalmente no nosso Brasil de hoje, esse gênero de maldade, esse gênero de coisas que nos machucam todo dia como cidadãos. E é assim, então, que nós chegamos ao objetivo da nossa palestra. O papel do espírita no Brasil de hoje. Mostrando toda essa peculiaridade de encarnação e reencarnação, de que espíritos são eternos, nós chegamos, por exemplo, à função do Tiradentes, com toda aquela sua equipe na Vila Rica, lá dos anos de 1700 e alguma coisa. Era uma equipe formada por Cláudio Manuel da Costa, Antônio Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que apesar de ser vítima da hanseníase, na época chamava-se de lepra, fazia esculturas lindas, obras que até hoje estão lá em Minas. O Tomás Antônio de Gonzaga, a Marília de Dirceu e o próprio Tiradentes. Mas como é que isso começa? Isso começa quando, numa ilha lá na Europa, o Tomás Antônio de Gonzaga, lá pelo ano 1º depois de Cristo, ele reencarna numa família que tinha a mãe cega e uma irmã com deficiência. E por terem essas características, elas sofriam uma coisa que é pavorosa, chamada preconceito, que até hoje ainda existe no nosso dia a dia.
Só que aquela sociedade daquela época entendia o seguinte, que a pessoa com alguma deficiência é como se ela fosse a portadora de um mal, da ira divina, de uma raiva divina, que não merecia estar naquele seio. Então essas duas senhoras viviam escondidas numa caverna, enquanto o Tomás recebia... O nome dele não era Tomás, estou chamando Tomás porque fica mais fácil a gente conversar agora. Mas ele recebia aqueles impulsos. E ele fazia de tudo para tirar as duas da ilha. Então ele saiu da ilha e começou a conversar com um, com o outro, com o outro. Foi nisso que ele reuniu aquele grupo, e aquele grupo, abraçado à causa daquelas duas senhoras, vieram sempre conectados em diversas encarnações, até que chegaram na Vila Rica do Brasil Colônia. Só que quando chegaram no Brasil Colônia, eles já tinham desenvolvido habilidades, visto aí o Aleijadinho na sua escultura, na sua arte. O Tomás, na palavra, ele era um poeta. O Cláudio Manuel da Costa também era um poeta. Mas já tinham desenvolvido entre eles o ideal de liberdade, o ideal de fraternidade, em que a gente deve se olhar, ver um ou outro como filhos de Deus, como irmãos, como pessoas que devem ser tratadas iguais. Isso numa época em que a escravidão era a coisa mais terrível que podia existir no seio da humanidade. Se vocês se interessarem, existem 3 livros na doutrina espírita que contam essa história. A Moça da Ilha, e Confidência de um Confidente e de Mário Atiradentes. Todos eles psicografados por Tomás Antônio Gonzaga e na lavra da Moreira Vasconcelos. Ela ainda está viva e faz palestras interessantes sobre esse assunto. Inclusive, tem um dos livros, é matéria de faculdade, só não me lembro qual disciplina, mas é matéria de faculdade. E o evento espiritual desse livro é tão certeiro que foi através do livro dela que eles descobriram uma caverna lá em Minas, onde eles se reuniam. E essa caverna, quando estourou a tal da derrama que a Rainha Maria I mandou prender todo mundo, eles foram lá bloquear a caverna para que ela protegesse os segredos deles. E através do livro dela, agora no século XIX, foi que eles voltaram a encontrar essa caverna. Mas o que eles tinham em comum, aquele grupo? Desejo de liberdade, a busca da igualdade e o desejo de união. O que foi um fator muito importante para o nosso Brasil, porque desenvolveu no nosso espírito coletivo o ideal de liberdade. E eu fico até imaginando, ele brigou por causa de 20% de imposto. Hoje nós estamos com a base de 41, 42, né, sofrendo com elegância. E baseado nesta ação do Tiradentes, o nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra como ele, na dedicação dele, como ele se transformou no artífice espiritual da independência do Brasil. Tanto é que há uma passagem nesse livro, só vou contar essa história que é para vocês lerem esse livro, vocês vão adorar. Há uma passagem que, quando Dom Pedro I, a 7 de setembro de 1822, está lá das margens do Ipiranga, aborrecido por 2 cartas que ele recebeu, uma da Imperatriz Leopoldina, outra do José Bonifácio de Andrade Silva, ele, com aquele ímpeto ali, ele grita... Isto! Ele grita independência ou morte. Mas no nosso livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele mostra para a gente que aquele ímpeto não foi do Dom Pedro. Foi do amor que o Tiradentes Espírito, já tinha desencarnado, o amor que o Tiradentes tinha pelo Brasil, e ficou tão empolgado, tão emocionado, que ele bradou independência ou morte, lá no mundo espiritual. E Dom Pedro captou aquela energia, e esta frase é a nossa marca espiritual até hoje, da nossa independência. Poucas pessoas sabem, mas a nossa independência oficial, estou falando da material, a nossa independência oficial não teria sido no 7 de setembro. Teria sido, através de documentos, no dia 1º de agosto de 1822.
Mesmo assim, historicamente, é negativo, porque a nossa independência foi ainda com Dom João VI, quando ele estava no Brasil, que nos tirou da situação de colônia e nos passou a de Reino Unido, Brasil e Portugal. Porque era uma vergonha um rei governar o seu reino de uma colônia. Então ele resolveu isso levando o Brasil, tornando o Brasil independente, mas ligado, unido à coroa de Portugal e Algarves. E o dia 22 de abril de 1500, que nós sabemos é que as caravelas, enfrentando uma calmaria, né, vieram parar nas costas brasileiras, fugindo de uma calmaria. E quando a gente fala isso, a gente esquece que houve um tratado antes, 1494, entre Portugal e Espanha, junto com o Papa, me perdoe, esqueci o nome do Papa, que criou o Tratado de Tordesilhas, dizendo, ó, até aqui é de Portugal, daqui para lá é da Espanha. E Portugal, vou ficar só com água? Negativo. Botou as caravelas para vir declarar oficialmente o Brasil território de Portugal. Mas isto é a imagem material. No plano espiritual, nós temos que mais anteriormente, tá certo? Mais anteriormente? Mais para trás. Já havia um plano espiritual de espíritos querendo fundar no Brasil a pátria do Evangelho. Por quê? Porque a palavra do Cristo nasceu aonde? Desencarnaram. Nasceu na Palestina. E o que é que nós temos na Palestina até hoje? Só briga, só guerra, só interesses materiais. Depois da Palestina, a palavra do Cristo passou para Roma. E aí a nossa Igreja Católica teve um desenvolvimento fundamental dominando todo o Ocidente. Mas ainda assim, não por culpa da Igreja Católica, mas sim por culpa de homens que cometem erros. A palavra do Cristo, que iluminava a Igreja, deu lugar à palavra temporal. Tanto é que para ser um rei tinha que ser ungido pelo padre. Então essa substituição do valor da palavra do Cristo pela palavra terrena fez com que a espiritualidade desejasse tirar a palavra que foi da Palestina, que foi de Roma, para um país que tivesse um berço da fraternidade, o berço do evangelho, de forma mais puro, mais simples. E aí o que a gente vê acontecer na realidade? Começa a nascer espíritos devotados para essa missão de implantar o evangelho no Brasil, desde lá de trás, desde a época das cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram as forças que a Igreja Católica colocava para que defendesse os peregrinos que iam até a Terra Santa. Isso bem sintético. Só que, como havia muita tragédia, muita perseguição, e muita gente que tinha dinheiro ia até lá e era assaltado no caminho, as cruzadas se transformaram numa agência bancária. Você tinha dinheiro, você depositava aqui, quando chegasse lá na Terra Santa, você pegava de volta. Claro, uma comissãozinha. Ficava para a cruzada. E com isso, eles se fortaleceram tanto, a ponto do rei Carlos, do Filipe IV da França, ficar devendo o próprio reino às cruzadas. Porque ele pediu financiamento para fazer uma guerra contra a Inglaterra, perdeu para a Inglaterra e ainda perdeu o que ele devia para as cruzadas. E o que ele fez? Começou a falar mal das cruzadas, começou a implantar situações que a cruzada seria contra a Igreja Católica, de forma que a 13 de outubro de 1307, por acaso uma sexta-feira 13, que a gente até hoje continua amaldiçoando a sexta-feira 13, né? A gente tem medo. O Papa, nessa data, mandou que todos fossem presos, né? E fosse retomado o tesouro, a fortuna que as cruzadas tinham. Alguns desses cruzados, alguns desses guerreiros, fugiram para Portugal. E com o dinheiro, com o tesouro que eles conseguiram levar para lá, criaram a Escola de Sagres e começaram a fundar o planejamento das grandes navegações.
E onde que as grandes navegações vieram dar? O descobrimento do Brasil. Esta é a história espiritual do nosso Brasil. Então a gente verifica que o plano da existência do Brasil como país, como pátria do Evangelho, não foi um acontecimento histórico material, embora a gente tenha essas bases, mas foi de um profundo planejamento do Cristo, e que vários espíritos foram colocados aqui na Holanda, em Portugal, para que esse projeto desse certo. Tanto é que o Brasil, hoje, é a maior nação católica do mundo. É a maior população católica e é o país que tem mais igrejas católicas no mundo. Não é à toa que nós somos a maior nação espírita do mundo. Tanto é que os principais textos, os principais centros de divulgação para o mundo fluem aqui do Brasil. Não somos a maior nação evangélica. Nós perdemos para os Estados Unidos. Mas aqui está o maior índice de crescimento das denominações evangélicas e o maior índice de implantação de igrejas. E eu estou falando de evangélico, estou falando católico, estou falando de espíritas, porque são as denominações religiosas que seguem a palavra do... É um futuro espírito. Que seguem a palavra do Cristo. E o que eu quero afirmar com isso? Que o fato de nós estarmos hoje, aqui, dentro de um centro espíritas encarnados no Brasil, também não é à toa. Cada um de nós, com as nossas habilidades, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, mas com a nossa potência, com a nossa inteligência, também somos responsáveis e podemos colaborar nessa obra espiritual que ainda continua, nessa obra do Cristo. E vejam vocês que essa obra cresce, se reproduz, não tem nenhum fenômeno de milagre, não tem ninguém que venha escrito assim com um crachá, eu sou iluminado do Cristo. Não. Às vezes a gente tem até uns que se despontam e que chamam mais atenção e que a gente aprecia mais. Mas a grande massa, a grande maioria, são de pessoas simples, que não se transformam em estátuas, mas que com a sua colaboração com o seu dia a dia, auxiliam no fortalecimento espiritual do nosso Brasil. Não é à toa que nós temos várias pessoas que se destacam na medicina, várias pessoas que se destacam no desenvolvimento da tecnologia. Vocês aqui já viram aqueles filmes dos Estados Unidos que falam de investigação policial, que o pessoal fica lá cheio de detalhezinho, com líquidozinho, contando isso, contando aquilo? Acho legal aquilo, não acho? É bacana aquela descoberta que eles fazem com aquela colocação daqueles produtos. CSI. Ela vê televisão, tá vendo? Aqueles produtos são invenção brasileira. Um policial nosso, um perito nosso, foi que criou aquilo ali. Ganha expansão nos filmes americanos, mas aquilo é criação nossa. Então é a colaboração que nós fazemos para o nosso desenvolvimento, para fazer evoluir. O que eu quero mostrar com isso? A evolução não se dá apenas e tão somente no campo religioso. A evolução se dá no campo do intelecto, no campo do conhecimento, no campo do sentimento, no campo moral. E a partir disso eu quero mostrar para vocês que quando qualquer um de nós busca o seu aprimoramento, busca a sua evolução, busca se tornar melhor daquilo que ele tem sido, ele já está colaborando para esse Brasil, coração do mundo, essa pátria do Evangelho, que divulga a fraternidade, que divulga amor para o resto do mundo. Se nós formos copiar a história, a gente vai ver que nós temos aqui muitas conquistas que para os outros países foram muito caros. Uma delas, a abolição da escravidão. Nós tivemos várias performances, né? Lei do vento livre, proibição do tráfico negreiro, até a assinatura da Lei Áurea, para conquistar a liberdade dos escravizados. Nos Estados Unidos foi uma guerra
Guerra da Secessão, o norte contra o sul, para que isso fosse conquistado. Vidas se perderam. Aqui a gente conseguiu isso na base da fraternidade, na base da luta, da conversação, mas nós conseguimos. Teve países, para conquistar a sua independência, travou guerras e guerras. O Brasil foi só uma proclamação: independência ou morte. Teve pressão? Teve. Teve sacrifício de pessoas? Teve. Mas o nosso exemplo para o mundo não foi de guerra, não foi de armas. Foi de uso daquilo que nós entendemos por humanidade. Então, essa é a razão de ser de cada um de nós. Esse é o nosso papel como espíritas na evolução espiritual do nosso Brasil. Então, o que eu devo fazer para que a minha parte possa ser mais conectada com o plano divino? Qual a primeira ação que eu devo fazer? O bem. Faz parte. Mas tem uma que a gente precisa fazer com mais veemência. Também. Fazer caridade, fazer o bem. Mas tem uma que a gente precisa fazer com vontade. O amar já é o objetivo final. Com os nossos defeitos a gente chega lá. Mas tem um que a gente pode, independente da nossa capacidade de amar, a gente pode fazer agora. Também. Mas tem uma que a gente tem que começar por nós. Falaram aí? Orar. Nós temos que rezar. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, a gente se conecta com... O pessoal está em dúvida. Quando a gente ora, quando a gente reza, a gente se conecta com... Isso aí. Então a gente precisa rezar mais. Nós tivemos um irmão que entrou para a doutrina espírita, ensinaram para ele o seguinte: olha, você, toda ocasião é ocasião para rezar. Você acordou, o céu está bonito, reza agradecendo pelo céu bonito. Se estiver chovendo, reza pela chuva, porque a chuva é benfazeja. Benfazeja. Se você tropeçar, reza agradecendo que você está vivo. Então toda hora ele rezava. Por que motivo ele rezava? Um dia ele indo para o trabalho, o sinal fechou, e ele começou a rezar a Deus pelos passarinhos, agradecendo pelas crianças que atravessavam a pista ali em segurança. E aí ele olhou que ao redor tinham dois senhores de idade tentando colocar uma pessoa que parecia ser acamada, que está doente, dentro do carro. O que é que ele fez? Rezou. Pediu a Deus que enviasse ali mensageiros para ajudar aquela equipe. O sinal abriu e ele sentiu uma coisa gostosa dentro do carro, aquele ambiente que a gente sente quando os espíritos de luz, né, se aproximam de nós, né, aquela coisa gostosa. E aí ele não resistiu. Parou o carro e foi rezar para agradecer aquela presença. E no momento que ele rezava, ele ouviu uma vozinha assim que disse para ele o seguinte: meu querido irmão, obrigado pela sua oração. Você não precisava pedir que a gente viesse. A gente já estava lá. Mas o que a gente está precisando não é da oração. Estamos precisando de braços fortes para ajudar a botar o paciente dentro do carro. Se você puder ajudar, vai ser melhor que a oração. Ou seja, devemos rezar? Sim, sempre, a todo instante. Mas a fé sem obras é morte. Então, além de rezar, temos que pôr a mão na massa. Temos que rezar e trabalhar. E a melhor exemplificação da fé com obras, ela é fazer a caridade, o bem, fazer com que essa obra seja em benefício do bem. Nós estamos tendo hoje no nosso Brasil, com todas essas discórdias, com todas essa polarização que existe, uma oportunidade excelente para a gente desenvolver isso aí, rezar e fazer o bem. Porque se a gente acredita em Deus, se a gente acredita no Cristo, em vez da gente ficar xingando, ofendendo essa autoridade ou aquela, a gente deve rezar por eles. E sempre que possível, levar os irmãos que tenham um pensamento diferente a buscar essa harmonia de forma que o nosso país possa encontrar uma paz.
Então, nós podemos fazer a nossa parte a partir do momento que a gente, por exemplo, educa a nossa casa para esse papel. Educando, por exemplo, os nossos filhos a serem críticos. Mas cuidado, não é ser crítico por ser crítico, sair criticando qualquer coisa. Criticar porque a gente acredita na palavra de Deus, porque a gente acredita no Cristo. E Cristo é sempre amor. Então, se a gente tem que criticar, a gente tem que colocar ali aquele amor, aquele sentimento que o Cristo dá para nós. Então, diante de qualquer situação, principalmente naquelas que a gente mais detesta, a gente tem que parar e perguntar: se eu fosse o Cristo, o que é que eu ia fazer neste momento? O que é que eu faria? Uma pergunta melhor ainda: o que é que eu posso fazer, já que eu acredito no Cristo? E aí a gente pode ter boas palavras, boas ideias, ou quando não der, a gente se afasta. Mas se afasta rezando, se afasta orando, sempre pedindo pelo Cristo. Então o que a gente pode fazer, como cidadão espírita, é rezar e construir no seio da nossa família aquela torcida, aquela crítica, aquela razão que nosso mundo pode ser melhor. Porque, como eu falei, à medida que nós melhoramos, a nossa população melhora. E daí a gente pode, para o nosso trabalho, não que a gente vá transformar todas as pessoas em espíritas. A gente pode falar de Cristo, traduzir o Cristo através das nossas ações de bondade, de fraternidade, tendo sempre uma palavra que harmonize, tendo sempre uma palavra que congregue, tendo sempre uma palavra em que a gente possa mostrar para outra pessoa que existe um referencial e que esse referencial é desencarnaram de novo. Essa referência é evolução, crescimento, que vai dar no Cristo de Deus. Relembrando que o nosso país foi planejado por Cristo para que fosse uma pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, essa transformação se dá através do nosso exercício de caridade, de fraternidade, do amor que cada um de nós pode exercer. E o grande laboratório começa pela família. Lembrando que, como nos mostra o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a espiritualidade sempre esteve presente nos principais atos do nosso Brasil. Foi na libertação dos escravos, foi na proclamação da independência, foi na proclamação da República, que também é uma outra coisa interessante. A gente tem na nossa cabeça que a proclamação da República foi aquele grito lá do Marechal Deodoro, lá na Praça da Aclamação, né? E que dali surgiu a República. Não. A única coisa material que teve ali foi a expulsão do nosso imperador Dom Pedro II da família real. Foi só isso. A única coisa que o Marechal Deodoro fez foi reunir o pessoal na praça, chega lá, dar voz de prisão para o primeiro-ministro e acabou. O resto foi fofoca. Alguém disse: ih, rapaz, Dom Pedro vai botar todo mundo para correr. O Dom Pedro não, o Marechal Deodoro, vai botar todo mundo para correr, vai matar todo mundo. A outra fez a fofoca para o Dom Pedro: ó, cuidado com o Marechal lá que está aqui no seu pescoço. E essa ordem de fofocas deu no que deu. Alguém aqui estava presente, já tinha consciência, quando o nosso Itamar Franco foi o presidente? Quem estava? Então, vocês participaram da proclamação da República, porque a proclamação da República foi através do referendo do Itamar Franco, quando ele perguntou à nação brasileira: o que é que vocês querem? Se lembra do referendo? Eu não era nascido não, tá? Eu sou mais... Mas a população participou agora, sim, mais de 100 anos depois da proclamação da República. Então vejam que a espiritualidade está sempre acompanhando. Mas assim como tem a boa espiritualidade, tem aquela que é inimiga. E, infelizmente, a gente se une à espiritualidade
sofredor, é inimigo, adversário, com mais facilidade do que a gente busca se unir com a espiritualidade superior. Quando a gente está xingando o político, quando a gente está desejando o mal, a morte, ou isso ou aquilo, por alguma autoridade. Porque é exatamente essa energia que a espiritualidade, que não gosta do Brasil, que é contrária aos princípios do Cristo, pratica. Então, quando a gente xinga, quando a gente se revolta, a gente está se ligando a eles. Por isso que o papel do espírita na evolução do Brasil é a oração, fazer o bem, praticar a caridade. E pelas obras, coisas simples, como, por exemplo, preservação do meio ambiente, né? Geralmente a gente não joga o lixo no nosso quintal, a gente joga o lixo no terreno baldio, né? Agora imagina, nós estamos no planeta Terra. A gente vai jogar o lixo no espaço, na Lua? Não tem como. Então, o tratamento que a gente dá ao nosso lixo já é uma obra que ajuda a espiritualidade na conservação do nosso meio ambiente. Eu fico achando estranho, por exemplo, quando eu vejo pessoas que falam: vamos salvar a Amazônia, vamos salvar a Amazônia. Nós estamos na Amazônia? Estamos? Estamos aonde? Estado do Rio de Janeiro. O maior aglomeração, esqueci a palavra agora. O maior pedaço de Mata Atlântica que existe no mundo está no Rio de Janeiro. E a gente poucas vezes se lembra da Mata Atlântica e defende com veemência a Amazônia. Temos que defender a Amazônia? Temos. Mas vamos lembrar também do nosso cantinho aqui, do nosso quintal. Trabalhar pela boa política, tendo em mente a ideologia do Cristo. Nós temos muitas ideologias aí, baseadas em conceitos, que se a gente for observar, analisar, poxa, a gente desencarna e isso fica aí. Mas a ideologia do Cristo, a gente conduz conosco, a gente leva conosco. E, além de levar conosco, a gente consegue, com a ideologia do Cristo, contribuir para que o mundo melhore. Pelas obras, promover a riqueza como uma associação de evolução coletiva. Não é errado que a gente se torne rico, que a gente fique rico, ou que a gente brigue pela riqueza. Mas é importante a gente ter na mente que a riqueza não é só para o nosso conforto, é também para a evolução daqueles que estão dependendo de nós, seja através do emprego, seja através de um vizinho, seja daquele que a gente possa ajudar. Então a gente não pode exercer o egoísmo só porque nos tornamos ricos. E como diz Emmanuel, a melhor maneira de cada cidadão, espírita ou não, trabalhar com bem é ir e pregar o Evangelho, resplandecer a vossa luz, porque cada um de nós temos um pouco de luz, sempre nos inspirando, tendo como referência o Cristo. E amar e trabalhar purificando e servindo sempre. Eu ontem ouvi uma reportagem de uma menina que ela falou que ela trabalhou 20 e tantos anos no setor de corporativismo, né? de empresa, alguma coisa assim. E ela falou que, assim, nesses 20 anos ela foi gerente, foi coordenadora, foi não sei o quê. E ela falou que ela nunca teve uma experiência de troca, de solidariedade, de fraternidade. Era sempre competição, sempre briga. E agora, como ela está desempregada, ela está vendendo doces na rua, na praça. E ela falou o seguinte: como é bom você ter o contato com as pessoas. Precisa de uma colher para botar no doce, você vai no mercado, não encontrou, mas algum ambulante, algum vendedor tem e troca contigo. Ela falou: pô, essa humanidade eu nunca vi nas empresas que eu trabalhei. Estou vendo aqui na rua, porque as pessoas que estão na mesma situação de trabalho, de dor, de luta, de briga pela sobrevivência, elas são fraternais umas às outras. De uma certa forma, mesmo que elas não se conheçam, elas se amam, elas produzem o bem, ajudam naquilo que a pessoa está necessitando lá. E como nos diz o Chico Xavier, eu ainda tenho umas 2 horas ainda, não tenho? Como nos diz o Chico Xavier, o Cristo não pediu que nenhum de nós construísse um prédio enorme, não pediu que nenhum de nós escalasse uma montanha. Ele só pediu que a gente relembrasse o Cristo quando disse amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo mais próximo é a nossa família.
Mas o nosso próximo, mais próximo, depois da nossa família, são cidadãos que dividem conosco esta terra, esta oportunidade, esta reencarnação. Dito isso, desejo que todos vocês, aonde for, em casa, no trabalho, sempre conduzam com vocês a luz do Cristo, a paz do Cristo, que sempre pode ser dita de várias maneiras. Quer ver só? Olhem para o lado agora. Olhe para quem está do seu lado. Agora, olhem de novo para essa pessoa, mas com um sorriso. Vamos lá. Agora, uma terceira chance. Olhem para essa pessoa com um sorriso, mas com aquele pensamento. A paz de Cristo para você, meu irmão ou minha irmã. Perceberam como o nosso ambiente já mudou? Já perceberam como o nosso astral já ficou mais elevado? Somos nós, sendo Cristo, nas limitações que nós temos, os defeitos que nós temos, naquilo que nós nos propomos. Que Cristo os abençoe a cada um de nós.